Bom dia, senhores. Tudo bem? Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja conosco. Como é que vocês têm passado? Esses dias meio assustadores, dias tenebrosos, onde a liberdade tem sido tolhida. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Ontem ainda eu estava conversando com um irmão e além da controvérsia do Covid-19, do coronavírus, do novo coronavírus, ou do simplesmente o vírus chinês, que não deixa de ser um vírus chinês, a gente estava falando a respeito da soberania de Deus. E assim como um rei ímpio, como Nabucodonosor, era um enviado de Deus para punir o povo de Deus que tinha se rebelado, nós também queremos, devemos entender, devemos saber que o vírus chinês também é um vírus de Deus, que Deus está utilizando para os seus propósitos, para a glória do seu nome nesse mundo. As consequências nós não sabemos, mas nós devemos aguardar com fé naquele que nos chamou e que prometeu terminar a obra nos nossos corações. Vamos orar e eu queria trazer uma meditação. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua graça e misericórdia derramada sobre a nossa vida. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa saúde. Obrigado pelas condições que Tu nos deste. Obrigado pelas dificuldades que Tu tens erguido ao nosso meio para nos modelar e nos santificar. Senhor, que a cada dia nós possamos estar mais próximos, moldados à imagem de Teu Filho. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, que diz o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu queria trazer uma breve meditação a respeito da verdade que está sendo dita aqui por Paulo, e dentro desse momento onde nós estamos vivendo essa quarentena, onde nós estamos com saudade uns dos outros. Nesses momentos nos dá uma ausência da comunhão, como a gente falou semana passada. A gente se entristece, fica com saudade, óbvio, mas sabemos que estamos todos juntos e devemos, sempre que lembrar dos irmãos, estar orando por cada um deles. Cada vez que nós orarmos, estarmos orando pela igreja, pelos filhos do nosso Pai. Mas com essa dificuldade dos cultos, e eu glorifico a Deus por esse momento, porque eu tenho visto na nossa comunidade os testemunhos e tenho visto o crescimento, tenho visto em outras comunidades também, do culto caseiro, do culto familiar, de pessoas que não tinham essa prática, não tinham essa convivência, de pessoas que não estavam sendo abençoados por esse meio de bênção que nós podemos ter diariamente nos nossos lares. Pessoas que nem da igreja são, mas estão participando com a família, estão testemunhando a respeito disso. Pessoas de outras comunidades que assistiram e de alguma forma foram incentivados ao culto caseiro. E eu glorifico a Deus por isso, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele faz todas as coisas para a glória do seu nome. Dito isso, nesses momentos, a criatividade humana ela começa a ser despertada, né? E aí existem algumas coisas que passam dos limites, a qual nós temos que lembrar. O culto ele é algo totalmente ativo, participativo. Nós não assistimos um culto, você não vai assistir um culto. Hoje em dia tem muitos cultos que são shows, tem cultos substituídos por louvorzões e coisas desse tipo, essas invencionices.
mas o culto é algo participativo, e o culto tem alguns elementos muito importantes que não podem ser substituídos ao gosto do freguês ou ao gosto do momento, né? Nós temos até uma característica de não termos os nossos cultos online. É uma coisa já que seria discutível. Respeito às pessoas que têm feito os seus cultos online, mas eu não compactuo dessa posição, porque eu acredito que não há como nós fazermos uma celebração online sem a participação mesmo todos juntos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, tendo essa comunhão. Então o que nós fazemos aqui nesse canal? Nós divulgamos uma parte do culto, talvez uma das partes mais excelentes, que é a pregação da palavra, mas é um dos momentos do culto, não é o culto. O culto é constituído da oração comunitária, é constituído do chamamento dos irmãos, é constituído dos cânticos comunitários. Por isso eu fico arrepiado quando tem aquelas igrejas assim que as pessoas dizem, não olhe para o irmão que está do seu lado, feche os olhos, esquece quem está contigo, agora é só você e Deus. Eu e Deus, você e Deus, é algo que Jesus deixa muito claro quando nós vamos orar. Nós vamos fechar a porta do nosso quarto e lá nós vamos ter um momento de comunhão íntima com o Senhor. Mas o culto não é esse momento. O culto é um momento onde Deus declara sobre a sua igreja, olha, eu sou o seu Deus, e nós respondemos, nós somos o seu povo. Então, os próprios cânticos, eles têm que ser comunitários. O próprio cântico tem que estar em comunhão, os irmãos cantando, sabendo mesmo, está fulano, ciclano, beltrano, nós estamos aqui glorificando ao nosso Deus, prestando um culto ao nosso Deus. Comunitário, é o culto público. Então, a ideia de culto online já seria discutível, né? O momento que nós vivemos pelo calendário, né? Hoje muitas pessoas comemoram a Páscoa. A igreja chegou num ponto onde ela não prega mais para as pessoas de fora o significado da Páscoa, mas ela tem que pregar para os próprios membros. E eu vejo isso como uma tragédia, porque mesmo dentro de algumas comunidades há celebrações de Páscoa com chocolate, com coelhos. Em outras igrejas há aquela luta, né? Não, a Páscoa não é coelho, a Páscoa é a morte, a ressurreição de Cristo. Comemora-se a ressurreição do nosso Senhor e tal. E aí é feito, dentro do culto público, cerimônias, teatros, representações que não condizem também com o momento. Tem muito cristão que ele espera para comemorar a Páscoa observando o calendário, observando quando que vai ser o carnaval, para dali a 40 dias ele ter então o seu dia santo da Páscoa. Aí tem uma semana santa. Novamente vou dizer, respeito as pessoas que optam por essa opção, mas eu acho muito estranho que a Semana Santa seja norteada por uma festa pagã como o Carnaval. As pessoas fazem com que alguns dias sejam mais santos que os outros dias. E nós não temos autorização bíblica para isso. Conforme a Bíblia, nós temos um dia santo, que é o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor. O Shabá cristão seria o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. E é nesse dia que nós comemoramos a Páscoa. Além do culto online, há uma coisa que eu acho muito
complicada que algumas comunidades têm feito, que é fazer a ceia online. Porque perdeu-se completamente o significado do culto público e da ceia. A Páscoa cristã é a ceia. Nós comungamos do mesmo pão e do mesmo vinho. Como nós temos um só cordeiro, e esse um só cordeiro foi partido. Então cada comunidade partilha de um pão e de um vinho. Em comunidade. Eu não vejo como é possível fazer isso de maneira individual. Eu acho bastante estranho isso. Nós estamos num momento que até batismo online tem sido feito, né? E a gente não sabe se ri ou se chora. Mesmo porque o batismo foi feito, esse batismo online que se popularizou no Brasil, foi feito por um pastor batista. E aí não foi nem por imersão, nem por aspersão, foi por invenção. Isso já é extremo, mas vamos falar do dia que se lembra hoje. E eu não vejo como um erro nós aproveitarmos um momento que o mundo, mesmo pautado pelo carnaval, está lembrando que veio um homem, filho de Deus, que morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou, de nós não aproveitarmos isso para falar a respeito desse assunto e utilizarmos como uma ponta que dá para puxar e evangelizar. Mas me arrepiam também as coisas que são ditas a respeito da Páscoa, né? Ah, Cristo renascendo nos nossos corações. Espera aí, o Filho de Deus ressuscitou uma vez. O Filho de Deus encarnou uma vez e continua sendo totalmente Deus e totalmente homem. Não é a fênix que ressurge das cinzas a cada Páscoa. Que essa Páscoa possa trazer a ressurreição aos nossos corações. Sim, o coração que está morto, que seja trazido à vida por obra do Espírito Santo de Deus. Mas entendem como, para tentar humanizar algo que é totalmente divino, começa-se a perverter e perder-se o sentido real do que é a Páscoa. O texto que eu li aqui de Paulo, ele está advertindo a igreja dos Coríntios com relação a uma fornicação, já no início do capítulo 5, uma fornicação terrível que envolve o incesto. Todos lembram dessa história. E Paulo, ele usa aqui uma metáfora, ele continua falando do incesto, mas ele não fala agora mais somente do incesto, e ele fala como um exemplo geral do pecado, e ele usa a figura do fermento, como nós vimos, né? Limpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento é o pecado, né? É uma figura para o pecado que, como o fermento se infiltra em toda a massa, e com a sua fermentação faz crescer, né, leveda essa massa. E Paulo diz aqui que para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, né? Ou sois de fato sem fermento. Ele está dizendo aqui, o crente, ele já não tem esse fermento, porque o crente, ele é santo, porque o crente, ele é puro, mas ele deve cuidar para não trazer de fora esse fermento. Nova massa, para com medidas contra a concupiscência diária, o cristão possa lidar, lutar e vencer, se mantendo santo, se mantendo num processo de santificação através do Espírito Santo de Deus, sendo preparado para a glória. Veja, o que diz a doutrina de justificação? Que Deus declarou os seus filhos como justos. O processo de santificação vai os tornar justos.
E esse processo de santificação só vai terminar quando nós formos glorificados, revestidos de incorruptibilidade. Até lá continuaremos pecadores, justificados, declarados justos. E o que Paulo está falando aqui é assim, ó, o justificado legal, aquele que está debaixo da bênção do estar consumado de Cristo, que teve os seus pecados perdoados por Cristo, que através de Cristo é visto pelo Pai como um justo, essas pessoas então, elas devem viver conforme essa posição. Não devem ser igual um porco que lavado volta para a lama. Não devem ser igual um cachorro que volta para o próprio vômito. Mas uma vez que foram declarados justos, devem viver conforme essa posição. Eles não foram feitos justos, eles foram declarados. Então por isso nós, sendo sem fermento, devemos cuidar e nos limpar do fermento velho, mortificando a nossa carne diariamente, para estabelecer a nossa posição. O velho homem, ele já nasce condenado. Ele nasce em pecado, ele nasce como inimigo de Deus. E é esse velho homem que deve morrer, porque nós fomos crucificados com Cristo. E a nova criatura, já sem fermento, essa nova criatura deve andar então em novidade de vida, em comunhão com o Espírito Santo. Por que eu estou falando sobre essas coisas? O Cordeiro Pascal era chamado de Páscoa. O sinal, ele era chamado pela coisa significada. O Cordeiro Pascal era parte da comemoração da Páscoa. E ele era chamado de Páscoa. A gente vê isso também no batismo, na própria ceia. O sinal, né, chamado por aquilo que é significado. Esse cordeiro era sacrificado e depois dessa Páscoa foi dada a ordem de comemorar ano após ano, de lembrar isso, de se comemorar isso. Volto a dizer, estabelecendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, algo que nós vimos já lá no Éden. Agora, o cordeiro do sacramento do Antigo Testamento, ele é um tipo, o qual Cristo Jesus é o antitipo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é aquilo que o Cordeiro representava. Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Cristo é aquele que foi sacrificado uma única vez. Cristo é aquele que ressuscitou, porque a morte não podia prender. O Cordeiro, ele era comido na Páscoa pelas famílias. Da mesma forma, nós nos alimentamos de Cristo na ceia do Senhor, no pão da ceia, que continua sendo o pão que alimenta a nossa carne. Nós cremos que há a presença espiritual de Cristo Jesus que alimenta o nosso espírito. Então, na ceia, nós temos a Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa cristã. Quem quiser comemorar a Páscoa hoje, lembrar do sacrifício de Cristo, glória a Deus. Mas a nossa comunidade, as igrejas reformadas, elas têm isso muito forte. A ceia do Senhor, ela é a Páscoa cristã. E essa ceia, a nossa comunidade tem o costume de comemorar todos os domingos, porque nós entendemos que faz parte do culto a celebração da ceia. Faz parte do culto público a celebração da ceia do Senhor, a Páscoa cristã, pública, comunitária. Então vejam, o culto que nós estamos fazendo nesse momento de quarentena é um culto caseiro, em família. Esse elemento, ele não está contido. Mesmo os ministros do Senhor, não vejo o porquê de realizarem, porque é algo comunitário. E aí você fazer a ceia online, você já está compartilhando coisas conforme a sua cabeça,
que não condizem com as coisas como foram estabelecidas por Deus. E quando você tem também a sua Páscoa uma vez por ano, pautada, norteada pelo carnaval, você também perdeu uma outra coisa, que é a lembrança no dia do Senhor, a comemoração, cada vez que nós nos ajuntarmos em comunidade para celebrarmos o Cordeiro que foi morto, mas vive. A ceia é a Páscoa cristã. Cristo é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. E o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, através do pão e do vinho, compartilhado comunitariamente, é a comunhão dos santos. É onde nos reunimos e temos a comunhão, temos a união sacramental. Veja, Cristo não é oferecido em sacrifício semanal, diário, né? Como eram os cordeiros. Haviam vários sacrifícios no Antigo Testamento, nem semanal, conforme tem a missa católica, nem mensal, nem anual, como o próprio povo judeu tinha a comemoração da Páscoa. Cristo, ele foi oferecido uma única vez, e essa única vez por todas. Agora o que nós temos, o que nos resta, é celebrar esta festa ao longo das nossas vidas, escreveu Calvino. Celebrar com alegria essa festa, na ceia do Senhor, juntos com a igreja. Momentaneamente, nós não vamos conseguir celebrar a Páscoa como nós celebrávamos todos os domingos, todo dia do Senhor, indo à mesa do Senhor. Isso nos deixa tristes. Mas, ao mesmo tempo, o que nos consola é que nós não precisamos inventar alguma prática para o dia de hoje, alguma ceia online, onde não vamos participar do mesmo pão, não vamos participar do mesmo vinho, não estamos em união, porque a gente sabe que no próximo culto que nós estivermos juntos, nós vamos comemorar a Páscoa. E no outro culto, e no outro culto, e até quando Deus quiser, nós vamos estar comemorando a Páscoa. A ceia do Senhor é a lembrança perpétua do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina a Confissão de Fé de Westminster. A ceia é a Páscoa cristã. Olha que legal aqui na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 29, parágrafo 1. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar os verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e o seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e uns para com os outros, como membros do seu corpo místico. A Páscoa cristã é a ceia do Senhor, onde nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, onde comemoramos o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, onde comemoramos aquele que levou todos os nossos pecados num sacrifício único. E nos alegramos, porque esse sacrifício foi aceito, Cristo ressuscitou, nosso velho homem morre na cruz, e nós estamos unidos nesse corpo místico, Cristo nosso cabeça, unidos com Deus, unidos com toda a Trindade, através da fé e do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a ceia do Senhor é a Páscoa cristã, que nós comemoramos em comunidade. Nós comemoramos ali a união sacramental. E nós temos dois tipos de união sacramental. O primeiro, o sacramento do batismo, porque assim como no Antigo Testamento haviam 2 sacramentos, no Novo Testamento há 2 sacramentos instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo e a ceia do Senhor. A união sacramental do batismo, ela é passiva.
Mas a união sacramental da ceia, ela é ativa. Nós participamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós em comunhão participamos ativamente, recebendo o pão e recebendo o vinho, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo então fortalecidos por Ele. Não tem como fazer um culto isolado. Culto caseiro é uma coisa, e é algo que cabe para o nosso momento. Culto online, eu tenho já as minhas dificuldades. Já não acho aconselhável o culto online, mas sim o culto familiar. Todavia, a Páscoa cristã é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não tem como fazer online. Paulo mesmo, ainda em 1 Coríntios, pouquinho antes da instituição da ceia, no capítulo 11, 23, a instituição da ceia, mas no capítulo 20, Paulo escreve o seguinte: de sorte que quando vos ajuntais num mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está advertindo porque haviam alguns erros. Vejam, ajuntar no mesmo lugar para participar da ceia. A ceia é algo comunitário, é algo que nós fazemos em comunidade. Por isso, não podemos ter batismos por invenção, ceia por invenção, culto por invenção. Devemos guardar a verdade bíblica. E a verdade bíblica que salta aos nossos corações, aos nossos olhos, é que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio, viveu de maneira perfeita, sem pecado, foi condenado pelos nossos pecados, carregando sobre os seus lombos o peso da nossa iniquidade, mas sem pecado, injustamente. Entregou a sua vida por nós, pagou o preço e ressuscitou e vive. E é Ele que está trabalhando em nossos corações através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para nos santificar. Aos domingos, no dia do Senhor, no dia santo, no Shabá cristão, nós nos reunimos em comunidade e em família para dizermos que nós somos povo de Deus. E temos, através da ministração do sacramento e da palavra de Deus, a promessa, o pacto, a aliança reafirmada. Eu sou o seu Deus. E nós, como cristãos reformados, temos essa alegria de ter a Páscoa semanalmente. Por um breve momento cerceada, mas não devemos ficar tristes, pois estamos unidos no mesmo Senhor, lembrando uns dos outros, orando uns pelos outros, em comunhão com as nossas famílias em nossas casas. Novamente nós vamos fazer agora nosso culto familiar. Eu peço que os irmãos da igreja enviem as fotos dos seus cultos. Tem sido maravilhoso. Que meditem na palavra de Deus. Eu não estou pregando para os irmãos. Eu estou simplesmente trazendo uma meditação sobre um dia que o mundo vê como mais especial, sobre um dia que algumas igrejas até veem como mais especial, mas um dia que faz parte do nosso calendário semanal, o dia do Senhor. E quando nós nos reunirmos novamente, e sempre que nós nos reunimos, no dia do Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor, a Páscoa cristã. E eu não vejo a hora de nós estarmos juntos para fazermos isso. Eu anseio por esse momento. Assim como anseio o momento de estar novamente em comunhão com os irmãos, abraçados, orando, erguendo as nossas vozes, recebendo a advertência e consolo e fortalecimento da palavra e reafirmando, renovando a nossa aliança num culto pactual. Dentro em breve, irmãos, nós vamos estar novamente juntos e que isso alegre o seu coração. Não deixe de passar o dia do Senhor. Não deixe passar o dia de hoje sem celebrar com a sua família, mas lembrando que todo domingo é o dia do Senhor. Esse é o nosso dia especial.
Esse é o dia que o Senhor separou para nós estarmos unidos nele, com Ele, renovando com Ele, através do seu Santo Espírito, a nossa aliança. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa consolar os nossos corações, nos lembrando que o Cordeiro foi morto e vive, foi entregue uma vez só e vive para sempre, para interceder por nós. E levou para sempre os nossos pecados, pagou a dívida que era impagável para qualquer um de nós, nos deu, através da justificação, a sua justiça perfeita, o cumprimento perfeito da lei, a qual nós buscamos com todas as forças viver nesse caminho santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas sabendo que nós não conseguimos, porque dependemos do mérito de Cristo Jesus, da graça de Cristo Jesus, que viveu perfeitamente por nós e morreu perfeitamente por nós e ressuscitou por nós, para nos unir a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia. Te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto e vive, que levou os nossos pecados. Te agradecemos porque em Cristo tu nos perdoa e nos dá vida. Te agradecemos porque a confiança, a esperança e a certeza não residem na nossa força, não residem na nossa fé, mas na certeza daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Seja o teu nome glorificado para sempre em nossas vidas, Senhor. Digno és tu de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Apressa, Senhor, os momentos que nós estamos separados, para que dentro em breve nós possamos estar juntos em comunhão novamente, celebrando a Páscoa cristã, celebrando a ceia do Senhor, renovando a nossa aliança contigo, através do corpo e do sangue de Cristo. E antecipa também, Senhor, faz passar rápido aquele momento quando nós estaremos definitivamente contigo, te conhecendo totalmente e podendo te glorificar sem mancha alguma de pecado. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que os senhores continuem em oração pela nossa nação, continuem em oração pelos nossos governantes e que agora realizem o seu culto caseiro no dia do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Amém.